Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Vander, trazendo mais um vídeo aqui. E dessa vez, vocês estão percebendo que nossas atividades foram divididas em 2 vídeos, né? Nessa semana. Porque o conteúdo, pessoal, tá um pouquinho mais denso. E não tinha como fazer apenas uma aula, né? Que ia ficar muito complicado para vocês entenderem tudo em apenas um vídeo. Então eu fiz aquele vídeo mais tranquilinho, né? Com aquelas atividades mais simples. E agora eu tô trazendo esse outro vídeo da semana 9 pra gente continuar com nossas atividades, tá bom? E vamos continuar falando de verbos modais, modal verbs. Hoje, né, estudaremos o must, o should e o have to, tá certo? Esse have to, ele tem algumas características um pouquinho diferentes dos outros, né? Mas o pessoal considera ele um verbo modal, então, fazer o que, né? A gente considera também. Então, pessoal, vamos começar com a correção da nossa atividade da página 31, page 31. Open your book to page 31. Certo? Vamos lá, pega aí. Eu vou pegar meu livro aqui também, porque eu não estou conseguindo enxergar direito nessa foto aqui do computador. Vamos lá? Check the sentences that has the same meaning as the first one. Então, qual frase que tinha o mesmo significado daquela primeira ali, ó? Students should apply for a passport. Should. Então, mesmo significado. É a segunda opção, pessoal. It's recommended for students to apply for a passport as soon as they are accepted into the program. Então, é a segunda opção, tá bom? Should agora falando sobre recommended, tá bom? Uma recomendação, tá? Então vamos lá. Letter B. What does the modal verb must mean in the sentence be? Então aqui, né, a gente teria que ver o must. Então, qual o significado de must aqui? A gente está vendo aqui, ó, something that students are recommended to do. Não, é a segunda opção. Something mandatory for students. Tá bom? Segunda opção. Letter C. What does the modal verb have to mean in the sentence C? Então, have to mean é o que o have to significa. O que ele significa? Something that students can choose to do. Something that students are obligated to do. Então, claro, é algo que os estudantes são obrigados a fazer. Tem que fazer. Have to do. Tem que fazer. Tá bom? Em frases afirmativas, pessoal, must e have to são sinônimos, tá? Must, deve, have to, tem que. Tá bom? Pra gente entender melhor, um pouquinho, né? Um pouquinho melhor sobre esses 3 carinhas aqui. Should, must, have to. A gente vai agora acompanhar um vídeo aqui no YouTube, ó. Dessa professora, que é a J. Forrest, tá bom? Jennifer Forrest. Então vamos acompanhar um pouquinho do que ela fala sobre esses verbos modais. E aí, conforme ela for explicando, eu vou pausando aqui, né, caso vocês não estejam entendendo. E aí a gente vai fazendo alguns comentários, tá certo? Então deixa eu só organizar minha tela para poder acompanhar aqui com vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá. My name's Jennifer from jforrestenglish.com, and this channel is dedicated to helping you sound like a fluent, confident, natural English speaker. Now, before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. Now, let's dive in with this video. Let's talk about the difference between should, must, and have to. Então, let's talk about the difference between should, must e have to. Então, a gente vai ver a diferença entre esses carinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Now, all 3 of these are modal verbs, and we use them to talk about obligation or to give advice. First, let's talk about should. We use should. Então, o que ela está falando ali, pessoal? Obligation or advice. Obligation, o próprio nome já diz, né? É um cognato, significa obrigação. E advice significa um conselho, tá certo? Então ela vai começar com should. Vamos ver se o should é uma obligation ou um advice, tá bom? Dá uma olhadinha nos exemplos ali. To give advice or opinion or a recommendation. So keep in mind, should is not an obligation. So let's think of a scenario where you could give advice, an opinion, or a recommendation. Vocês entenderam? Should, então, não é uma obrigação, tá bom? Não é. Então, olha o exemplo. Say your friend calls you and says, I feel overwhelmed at work.
So your friend's in a negative situation and you want to give some advice, an opinion, or recommendation. You can use should. You can reply back and say, you should talk. Então, exemplo ali, pessoal. Imaginem que uma amiga te ligou, né? Your friend calls you e ela disse que está sobrecarregada no trabalho, né? Overwhelmed, sobrecarregada, né? No trabalho, está reclamando com você e você vai dar um conselho para ela. O que você pode falar para essa sua amiga? You should talk to your boss. Você deveria conversar com o seu chefe. Tá vendo? É um conselho. Should, conselho, tá? Talk to your boss. Now let's take a look at the structure. We need should and a base verb. The base verb is simply the infinitive without to. You should talk. You should. O que ela está falando ali, pessoal, é que uma das características de um verbo modal é que após ele, a gente não precisa colocar aquele to, que separa um verbinho do outro, tá certo? Não precisa colocar. Por exemplo, eu gosto de tomar café. Então eu deveria falar assim, I like. Like não é gostar? Gostar é um verbo. I like de quê? De beber. Drink coffee. Então eu tenho like, que é um verbo. Tenho drink, que é outro verbo. Entre esses dois verbos eu preciso colocar uma partícula para separar os dois, certo? Porque o segundo verbo está no infinitivo. Tá bom? Então, I like to drink coffee. I like to drink coffee. Então, um verbo, outro verbo, entre eles tem o to. Se eu não quisesse colocar o to entre eles, é muito simples. O segundo verbo, eu simplesmente coloco ing. I like drinking coffee. I like drinking coffee. Perceberam? Nesse caso, se eu colocar ing no segundo verbo, eu não estou falando bebendo. Eu gosto bebendo café. Não. Só estou colocando ing para não precisar usar o to. Tem lugares que as pessoas vão preferir falar I like to drink coffee. Tem lugares que as pessoas vão falar I like drinking coffee. Tanto faz. Então se você sabe as duas formas, né, você não passa aperto na hora que estiver conversando por aí. Tá bom? E aí você escolhe o jeito que você quiser falar. Que for melhor para você, tá bom? Que você se sentir melhor. Mas sabe que entre um verbinho e outro eu preciso colocar to. Mas se o verbo for um verbo modal, eu não preciso colocar. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. I could talk to your boss. I could use a negative and I could say you shouldn't. You should. Agora já é um conselho, né? Um conselho com uma partícula negativa, que é o not. Então, you shouldn't take on any more work. Você não deveria pegar mais trabalho, né? Se você já está sobrecarregada, you shouldn't take on any more work. Tá certo? Outra característica de um verbo modal, pessoal. Percebam que o should, né? Eu simplesmente fiz o quê? Coloquei o not aqui com ele lá. Então virou shouldn't. É uma característica de um verbo modal. Ele não precisa de auxiliar para fazer negativa nem interrogativa. Ele mesmo faz a própria negação, faz a pergunta dele. Certo lá? You shouldn't. Só colocou o not nele. Bem simplesinho mesmo, tá bom? Shouldn't take on any more work. Or maybe I could give her some advice or my recommendation, my opinion, and say. Pronto, e ela agora deu como se fosse uma dica dela, né? You should ask a colleague for help. Então você deveria, né, perguntar para um parceiro de trabalho, né, pedir ajuda para um amigo ali no trabalho. You should ask a colleague for help. Now it's your turn to practice this structure. Let's say I call you and I say I have a. Então, pessoal, para a gente treinar, né, o exemplo que ela deu ali, que ela ligou, né, para nós e ela disse que está com uma tremenda dor de cabeça. E nós precisamos dar um conselho para ela. Então, se ela está com uma dor de cabeça muito forte, qual o conselho que você daria para ela? Então, vamos lá? Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. This structure. Let's say I call you and I say I have a really bad headache. I have a really bad headache. I have a really bad headache. Eu tenho uma dor de cabeça muito ruim, terrível. Qual o conselho que você daria? You should, você deveria, né? Qual o seu conselho? Então, vamos lá, vou falar de novo e vocês tentam me dar uma resposta, tá bom? I have a really bad headache. Oh, thank you, thank you. E aí, conseguiram dar a resposta? Vamos continuar. What's
some advice, a recommendation, or an opinion you can share with me using should or shouldn't, and remember you need your base verb. So put your example in the comments now. Now let's talk about must. Must is used for obligation. For example, you must finish the report by 5 o'clock. I have no option. I must finish the report by 5 o'clock. Então, pessoal, must, nesse caso, né, ele já está falando de uma obligation, né? You must finish. Você deve terminar, é uma obrigação, tá bom? You must finish the report, ou seja, você deve terminar o relatório by 5 p.m. até às 5. Is an obligation. Now let's take a look at the structure. We use must with a base verb. You must finish. You must finish the report by 5 o'clock. I might get an email from the government that says you must file your taxes by... Essa aí já é mais um imposto de renda, né? Então, you must file your taxes by the end of the month. Então, ela diz que é um exemplo de um e-mail, né, que ela recebeu do governo para lembrá-la das taxas do imposto de renda. The end of the month. Or to apply for a job, they might tell me you must submit your... Então, ou, por exemplo, se você está tentando uma vaga de emprego, you must submit your application online. Então, você deve enviar sua requisição, né, sua inscrição via online. Application online. So now it's your turn to practice. I want you to leave an example in the comments using must. And remember, it's an obligation and you need a base verb. So leave your example now. Let's move on to have to. Have to is also used for obligation, but generally that obligation is coming from someone else, an outside force. For example, I could say, I have to walk my dog. So first, let's take a look at the sentence structure. Here we have and then our infinitive. So keep in mind, this one we use have to. Então, pessoal, aqui que ela está dizendo ali, que no caso do modal have to é o modal, certo? Não quer dizer que ela está colocando o to ali, porque o outro verbo está no infinitivo, né? Have to já é considerado um modal, essas duas partículas, tá bom? O have e o to, juntos, tá certo? Eu, na minha opinião, eu não consideraria o have to um verbo modal, né? Porque ele ainda precisa de auxiliar negativo, né? Ele vem com esse to ali depois dele, né? Mas, né, se o pessoal considera, então a gente não precisa brigar, né? Só concorda e vamos lá. Então, I have to walk my dog. Eu tenho que passear com o meu cachorro, tá certo? Have to and the base verb. I have to walk my dog. So whether or not I want to walk my dog isn't really the issue here. Is that as a pet owner, I'm obligated to walk my dog. Entenderam? I have to... É uma obligation. I have to walk my dog. Independente se eu quero ou não. Eu tenho que passear com o cachorro. Tá certo? Walk my dog. Or I could say, I have to babysit my cousin this weekend. So again, the obligation is coming from somewhere else. So maybe my aunt is requiring that I do this, or another family member. I have to babysit my... Então, I have to babysit my cousin this weekend. Ela tem que ficar de babá, né, pra prima dela esse fim de semana, tá certo? Então não tá difícil de entender, né, pessoal? Tá bem simplesinho, né? Então vamos continuar. Cousin this weekend. Remember, to babysit are infinitive. Or I could say, I have to buy a new car. Now the obligation is, my current car doesn't work anymore. So I have to buy a new car. It's not my choice, I don't want to, but... Entenderam o que ela está dizendo? Que ela tem um carro que não tem mais condições de andar. Então, querendo ou não, ela have to buy a new car. I have to buy a new car. Eu não tenho opção. Eu tenho que comprar um carro novo. Tá certo? I have to, because my current car doesn't work. So now it's your turn to practice. Let us know in the comments something you have to do this week. Have to do. Remember to use the infinitive.
So to summarize, should is used with advice, opinion, or recommendation. Must and have to are used with obligations. You might be wondering, what's the difference? Well, generally, I see must being used by the government or official bodies that give us rules and regulations. And I see it on online forms as well. That's when I see must the most. Now with have to, I see that as an outside pressure. So that would be the difference between those two. And remember, should and must plus base verb, but have to verb. Have in the infinitive. So now you know how to use should, must, and have to. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu entender bastante coisa com a professora aqui, né? Vamos agora aqui para o nosso Jamboard, né? Que eu vou mostrar para vocês algumas características dos verbos modais. Então vamos lá. Eles não são precedidos pela partícula to. O que isso quer dizer, pessoal? Se você pega um verbo em inglês, por exemplo, no infinitivo, você pega, por exemplo, o verbo pular. Para escrever pular, eu teria que escrever assim, ó. To jump. Pular. Aí. To jump. Se eu escrevesse apenas assim, ó, jump, eu estou falando assim, ó, pule. Já se transforma em um imperativo. É como se você estivesse dando uma ordem, certo? Uma instrução. Então, perceberam? Se eu colocar um verbo com to aqui, ele fica no infinitivo. Em português, o infinitivo nosso é aquele R no final, né? Cantar, brincar, jogar, perder, sorrir, propor, né? É o nosso R no final. Em inglês, o infinitivo é o to. Então, to dance, dançar. Se eu falar assim, ó, dance, dance. Tá vendo a diferença? Então, um verbo modal, ele não tem esse to para dizer que ele é um infinitivo, tá certo? Próximo. Não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas. Por exemplo, né, eu quero falar assim, ó. You must drink more water. You must drink more water. Você deve beber mais água. Aqui, tá vendo? You must é uma afirmativa, certo? Digamos agora que eu queira falar uma negativa com esse verbo modal. Eu não preciso usar aquilo que a gente já conhece aqui, ó. Don't, doesn't. Por quê? Porque o próprio verbo modal, né, ele já vai formar a própria negativa. Então olha o que vai acontecer com ele, ó. You mustn't. Só que agora não é mais beber água, né? Senão vai ficar uma frase muito sem sentido. Smoke here. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Tá percebendo? Aqui, ó, fez a própria negativa dele. Olha aí. Esse aqui, pessoal, né? Normalmente eu teria que usar isso aqui para formar a negativa de um verbo, né? No caso do have to, ele vai usar isso aqui sim. Tá bom? Os outros verbos modais, não vão usar. Agora, digamos que eu queira fazer uma pergunta. Então, pessoal, vamos pegar um verbo modal que a gente está aprendendo aqui para fazer uma pergunta. Quer ver? Então, vamos pegar o should, ó. Should I study English? Should I study English? Eu deveria estudar inglês? Should I study English? Eu deveria estudar inglês? Né? Isso aqui, né, no caso, a pessoa está pedindo um conselho, né? Então percebam que o should aqui no começo, né, está fazendo a própria pergunta dele. Eu não precisei colocar do ou does no começo da pergunta, né? Que é o que vocês já aprenderam aí quando estudaram o presente simples no inglês, né? Afirmativa, negativa, interrogativa. Então ele tem essas características, pessoal, os verbos modais, tá bom? Ele pode fazer a própria negativa, fazer a própria interrogativa. Ele não tem to no infinitivo e nem precisa ser acompanhado de to, tá? Quando estiver no encontro com outro verbo, tá bom? A não ser o have to ou o ought to, tá bom? Que a gente não viu esse verbo ainda, mas vocês vão ver mais pra frente, tá certo? Então, pessoal, agora que você já tem um pouquinho de base aí, certo? Vamos agora para nossa page 32. Open your book to page 32. Fill in the gaps below using must or should. Então vamos lá. At my school, na minha escola, we will que? We must ou we should? Nós devemos ou deveríamos study one language. Estudar um idioma. Spanish or English. Então na escola, must é uma obligation.
should é um advice, recommendation, tá bom? Então, qual vocês vão colocar aqui? Na minha escola, nós estudaram um idioma, espanhol ou inglês. Nós devemos ou deveríamos? Entenderam como é que é para analisar? You are her friend. You must or should. Tell her she has to improve her English. Completar aqui. You must or should do all your homework if you want to get better grades. Então, you must or should do all your homework if you want to get better grades. Né? Letter D. If you want to learn a new language, you must or should speak it, even if you think it's difficult. Must or should. Letter E. You must or should listen to music or to the news if you want to improve your listening skills. Então, must or should. Letter F. You must or should pay attention to what the teacher says. Então, you must or should pay attention to what the teacher says. E aí? Será que isso aqui é um dever ou uma obrigação? Não, melhor, um dever, uma obrigação ou um conselho, uma recomendação, uma sugestão. Certo? Number 4. Read what these people are saying about their difficulties. Then, match the person with the most suitable advice. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Cada pessoa está passando por alguma dificuldade, certo? Então, you should, você deveria, né? Então, você vai dar um conselho para cada uma dessas pessoas, tá bom? Por exemplo, a letra A. I can't speak English very well. Se você não consegue falar inglês muito bem, qual será que é o conselho que eu posso dar para você? You should study harder. You should understand that there's no age limit to learn. You should practice talking with your classmates in English. You should study in your own country or try a scholarship to study abroad. Perceberam? Então a pessoa fala a dificuldade e vocês vão indicar qual é o conselho que vocês vão dar para essa pessoa. Tá bom? Letter B. I think I'm not fluent enough. Se eu acho que eu não sou fluente o suficiente, you should, qual será que é o conselho? Essa ou essa. Tá bom? Letter C. I can't study abroad. Eu não posso estudar no exterior. Então, qual será que é o conselho nesse caso? Né? Qual dessas aqui? Tá bom? Letter D. I think I'm too old to learn a foreign language. Então, eu acho que sou muito velho para aprender um idioma estrangeiro. Qual é o conselho? Tá? E aí vocês vão colocar aí. Entenderam, pessoal? É bem simplesinho mesmo. Eu gostaria que vocês praticassem isso oralmente. Tá bom? Descobrir qual é o conselho adequado para cada pessoa. Tentem pronunciar. Por exemplo, I can't study abroad. You should study harder. Se fosse a resposta, né? Então vocês praticam oralmente aí. Tá bom? Vamos lá. Vocês podem criar um grupo no WhatsApp com apenas uma pessoa, né? E ir gravando esses áudios para vocês irem comparando mais à frente como é que vocês estão. E até para ouvir, né? A sua própria pronúncia. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos terminar a atividade então. Number 6. Choose the most appropriate option to complete these sentences. Então aqui, nós temos 3 opções, tá vendo? Must, shouldn't e should. Vocês vão dar uma olhadinha na frase, né? E completar com um dos 3. E vai fazendo a mesma coisa para letra B, letra C e letra D, tá bom? Aí vai mudando as opções aqui, ó. Então vamos lá. You be demotivated when you are studying English. Então, you must, you shouldn't, you should. Qual das 3, tá bom? Letter B. You go abroad to study a foreign language. You can learn it in your own country. You don't have to, you shouldn't, you must. Escolhe aí, tá bom? Letter C. A new language can sound strange the first time you hear. You hear it, but you shouldn't, you must, you mustn't. Learn to listen to it before you speak. Tá certo? Letter D. If you don't know a word in English, you mustn't, you have to, you doesn't have to. Look it up in a dictionary. Então, if you don't know a word in English, you look it up in a dictionary.
tá certo? Number 7. Rewrite the sentences below, using must, should, or have to. Number 7. Rewrite the sentences below, using must, should, or have to. Então, a gente precisa reescrever as frases utilizando must, should ou have to. Então, tem aqui, ó, letter A. You think your reading is too easy. Então, se você acha que a sua leitura está muito fácil, you need to change the level of your reading. Você deveria ou tem que mudar o nível da sua leitura. Então, só você reescrever e colocar um dos três aqui, tá? Que encaixa melhor no sentido. Letter B. If you want to learn another language, try to be patient. Então, se você quer aprender um outro idioma, deveria ou tem que ser paciente. Reescreva e põe aqui, tá bom? It's mandatory to apply for a visa before traveling to the USA. Então, como vai ficar isso aqui? Né? Tá falando mandatory. Então, como vai ficar? Before traveling to the USA. Tá bom? If you want to pass an international English examination, you need to study very hard every week. Então, pessoal, como que vão ficar essas duas últimas aí? Tá certo? Deixa eu ver que página que é essa aqui. 33. Página 33. Tá certo? Então, só vocês reescreverem pra mim, tá certo? As frases utilizando um dos três verbinhos modais que a gente aprendeu. E, pela atividade de hoje, eu falei pra vocês que o conteúdo tava denso, né? Pra preparar vocês até pra nossa avaliação. E, por hoje é só isso, pessoal. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abração. Até mais.